Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor aqui da UFSC. Nesse vídeo eu resolvi fazer 10 características, 10 semelhanças entre as operações do mercado financeiro, um trader, com um empreendedor, um gestor de uma startup. Quais são essas semelhanças? Será que tem alguma coisa a ver? Tem muita coisa a ver. E nesse vídeo a gente vai apresentar 10 características e mais uma, para você unir esses dois pensamentos, e você vai ver que muitas vezes esses pensamentos são bem similares e adaptáveis entre si. A quinta característica entre o trader e o empreendedor é o quê? O uso de indicadores. Gente, você não consegue fazer gestão sem o uso de indicadores. Se você não mede as suas ações, seus experimentos, as suas operações, seus processos, seus projetos, você não tem como fazer gestão. Isso é uma máxima em administração. Então, os investidores têm uma N gama de indicadores. Os indicadores gráficos e os indicadores econômicos, que a gente chama fundamentalista. Por exemplo, se a gente entrar no site de investimentos, um trader pode avaliar as ações da Apple aqui e ter N indicadores de como está a saúde financeira da empresa. Índices, margem bruta, margem líquida, lucro por ação, fluxo de caixa, com o retorno do investimento, quer dizer, começa a trabalhar alguns indicadores, liquidez, endividamento, o giro e principalmente, por exemplo, o dividend yield, quanto retorno de dividendos, Então, assim, numa análise fundamentalista, o trader pode fazer como está a saúde financeira da empresa. Mas também os traders podem fazer análise gráfica, Então, para isso também indicadores. Então, geralmente o trader pode fazer aquela análise fundamentalista e fazer a análise aqui de médias móveis, Então, por exemplo, a Apple, nesse momento, está operando abaixo das linhas móveis. Então, indica o quê? Um indicativo que, por esses indicadores, está numa tendência de baixa, Está no momento de vender as ações, e não de alta. Aí tem outras correlações, tem vários indicadores, vários osciladores que o trader pode fazer, tanto fundamentalista como da análise gráfica. E o empreendedor? Quais são os indicadores que ele usa? Pessoal, é muito importante. Como a gente falou anteriormente, você tem uma tese, entra no experimento, você tem que ter indicadores para mensurar se o teu experimento está bem sucedido ou não. Então, a questão crucial é, nunca, jamais entre no experimento de mercado sem saber como vai sair. Não é assim, eu vou fazer tua MVP. Tá. Quanto tempo tu vai deixar ela rodando? Qual o retorno que tu quer? Se quer taxa de clique? Você quer as pessoas te liguem? Que deixe seu e-mail? Quantas pessoas para você é satisfatório? Qual que é o fator de sucesso daquele experimento? Pessoal, jamais um empreendedor deve entrar nos seus experimentos, numa ação de mercado, sem saber como vai sair. Ele tem que usar métricas. E nem vou falar que as startups hoje usam os OKRs, os indicadores de desempenho, KPIs, ou seja, dá o nome que você quiser, mas você tem que ter métricas para você saber se a tua startup está sendo bem gerida. Então você tem o custo de aquisição de cliente, você tem o custo do ciclo de vida de venda, você tem o churn, que na verdade é o quanto você perde aí da base de clientes, ou seja, tem vários indicadores que uma startup deve usar para saber as suas operações. Então, um trader e um empreendedor, o que tem em comum aí, gente? O uso intensivo de indicadores, gente. Nada de achismo. Eu acho que tá bom, acho que tá ruim. O mercado é grande, o mercado é pequeno. Isso não existe, gente. Você tem que usar métricas claras, objetivas, para você até gerar o teu conhecimento, discutir com a sua equipe, formas de melhorar e, fundamentalmente, na hora que você vai realmente querer um aporte, o cara quer saber números, o cara não quer saber tua opinião. Então é muito importante o uso intensivo de indicadores. Todas as ações que você for fazer em termos de experimentos e na gestão dos seus processos de mercado, de produto, tem que realmente ter indicador de desempenho para saber se está bem ou está mal, que nem um trader faz. A sexta semelhança entre um trader e um empreendedor é como que ele quer extrair o seu valor, extrair o seu lucro do mercado. Um trader do mercado financeiro ele tem duas formas. Ele pode investir, que a gente chama de hold, ganhar com dividendos, ou seja, segura a ação e realmente vai dando a distribuição de lucros, ou através de uma renda passiva. Os fundos imobiliários, os FIIs, são formas também, são fundos que alocam recursos em imóveis e eles alugam, esse aluguel é rateado entre os investidores, então quer dizer, é uma renda passiva. Mas ele também pode fazer um trader clássico, que é comprar barato e vender um pouco mais caro, comprar uma ação a 10 e vender ela a 20, dando aí 100% de retorno para ele, que nem no nosso exemplo anterior, Então ele pode viver dessas duas maneiras. E o empreendedor, o que ele faz? Gente, é a mesma pensamento. Como que ele quer trabalhar? As startups, geralmente, quer trabalhar em cima de exit, os fundos também. O que ele quer? Ele quer provar a tese dele, ele testa as hipóteses, a hipótese consegue atrair usuários, consegue que os usuários paguem por aquele serviço, a máquina está girando dinheiro, ou seja, ela é lucrativa, e isso o investidor pode falar, poxa vida, então aquela tua tese, que eu não investi lá atrás, já está valendo alguma coisa, então eu posso o quê?
vender ela mais cara, que era só um pedaço aí de PowerPoint, um pedaço de papel, né? Alguns slides, algum pitch aí, fruto da sua genialidade, da sua inventividade, começou através dos experimentos a atrair valor, começou a ser realidade. Então, isso você transformou um PowerPoint, 8, 10 slides, muito suor, competência, talento, e isso pode virar milhares ou milhões de reais. Mas também você pode montar uma empresa que ela vai gerar o seu lucro, e o próprio lucro você vai viver disso, né? De vez de viver de salário, você vai viver realmente da lucratividade, tirar o lucro da empresa. Então tem essas duas maneiras, mas o empreendedor geralmente de startup, ele procura trabalhar em cima de apreciação do valor dele. O que é isso? Você tem uma ideia, trabalha nela e aquilo vai ser valorizado ao longo do tempo. Então essa é a apreciação. É o mesmo pensamento de um fundo de investimento. Ele quer pegar uma empresa que hoje vale 200, 300 mil reais e vender a 3 milhões, gerando 10 vezes o retorno. Por isso que as startups são as queridinhas aí dos fundos de investimento, dos investidores. Porque são carteiras assim, eles sabem, gente, eles não tem amador nesse mercado. Eles sabem que vai investir em 10 startups, 8 vão à falência, são hipóteses, parabéns, né? Tentamos, mas essas 2 viram grandes empresas e pagam aquelas 8 e financiam as próximas 10. E o que o grande investidor quer, e é muito raro, são os unicórnios. Ele vai botar 10 empresas e uma se torna aí mais de $1 bilhão de dólares de valuation, né? Então, quer dizer, é isso que eles querem. Então, mas eles sabem que para isso você vai ter que ter uma carteira diversificada. Geralmente, em empreendedorismo e trader, você trabalha na apreciação do valor. A 7ª semelhança entre o trader, o investidor e o empreendedor é a gestão do seu capital. Só que um trader, um fundo de investimento, um investidor para valer, qual que é a matéria-prima dele? É dinheiro. Ele tem que pegar dinheiro e converter em dinheiro. Ele tem que fazer boas apostas, boas teses de investimento, acompanhar seus experimentos. Algumas vão dar errado, que a gente falou, e ele quer realmente ter a apreciação dos seus ativos. Só que o matéria-prima dele é seu intelecto, obviamente, mas principalmente seu capital. Sem capital, o fundo de investimento ou um trader não começa. Ele tem que começar pequenininho, tem as teses de juros compostos, etc. E o empreendedor? Ele não tem capital, não tem o dinheiro. Gente, tempo é dinheiro. O seu talento, as suas horas tem um valor. Aquilo tem um valor, tem que ter um sentido para você. Quanto vale hoje? R$10, R$50, R$100 a hora? Você tem que colocar no papel. Quanto tempo vale aquilo? Se você trabalha 100 horas por mês na tua ideia e você quer ganhar 10 mil, quer dizer que o valor da tua hora vale R$100. Você tem que rentabilizar esses R$100 a hora. Então é muito importante que o empreendedor pense que a alocação do seu tempo e da sua equipe tem que ser mensurada porque é o capital dele. Então muitas vezes nas nossas mentorias, orientação de negócio, que a gente ajuda empreendedores a desenvolver esses modelos de negócio, a gente tem que estabelecer o runaway, né, que é um indicador muito importante. O que é o runaway? O runaway é o oxigênio financeiro. Quanto tempo ele tem? Então uma coisa, gente, é eu atender um empreendedor que tem assim 1 ano, que ele tem oxigênio financeiro, seja do seu capital próprio, né, ele consegue se sustentar da sua família, ou de um investidor anjo, então ele tem 1 ano lá para fazer experimentos, para começar a arriscar. Outro cenário daquele empreendedor que tem 2 meses só de licença que ele precisa provar a tese dele. Com certeza aquele que tem um runway maior, né? Ou seja, aquele que tem mais tempo para errar e para tentativa e erro, até achar no seu modelo de negócio, aprender com as falhas, ele vai ser bem mais sucedido. Então, isso é muito importante, gente. Você alocar o seu tempo. Então, cuida na hora que você fazer reuniões, que você realmente atende as pessoas. Hoje as incubadoras, né, são muito assediadas por pesquisadores, por jornalistas. Então cuida onde você vai se meter, nos cursos. Pense sempre assim, aquele meu tempo é melhor alocado nisso, isso vai me gerar realmente o teste da minha hipótese, vai me gerar clientes, faturamento, vai validar meu modelo de negócio, e fuja daquelas atividades que realmente não tem um retorno muito claro, né? Então você tem que gerenciar o seu tempo e da sua equipe de forma a ser o custo-benefício ser muito atraente, o retorno desse teu tempo de capital. Então essa semelhança é muito gritante, gente, entre o trader, que a matéria-prima dele é o capital, o dinheiro dele, mas o empreendedor é o tempo, fundamentalmente, principalmente em cenários de early stage, né, estágios iniciais das ideias. A 8ª semelhança entre um trader e um empreendedor é fundamentalmente os cenários macroeconômicos. Eles mudam, é gritante essa semelhança. Tanto que o trader está aí projetado, né? O trader, toda a comunidade, né, de investidores no mundo tem um calendário econômico, onde são lançados os principais eventos, né? PIB, taxa de juros, né? Como está a folha de pagamento, né? Taxa de desempregos, o clima
de investimento, né? Os PMIs aí da vida, né? Como está o desenvolvimento da indústria, manufatura. Então são indicadores importantes macroeconômicos que guiam o trader para saber se realmente deve comprar um ativo ou não, ou qual o segmento que realmente está mais aquecido com aquele cenário macroeconômico. E esses cenários mudam. Pode ser que a taxa de juros, por exemplo, hoje a gente está em junho de 2022, a gente está em taxa de juros elevadas, né? No mundo todo. No Brasil já está elevado, nos Estados Unidos está começando a elevar, no mundo todo, exceto o Japão, está começando a elevar. Isso muda os cenários e as teses de investimento. Você não pode ficar fazendo sempre a mesma coisa, independente do contexto macroeconômico. Você tem que se adaptar. E o empreendedor, igualzinho, gente. Num cenário hoje em dia, que você tem taxa de juros elevadas, né? Você começa a ter uma escassez aí de liquidez, ou seja, os fundos de investimento, investidores estão mais cautelosos, estão mais rigorosos, são mais criteriosos em relação às suas teses de investimento, e você vai ter que se virar muitas vezes com a sua eficiência, ou seja, aquilo que era supérfluo, ou uma coisa que poderia ser realmente cortada da sua startup por excesso de liquidez, tinha investimento, tem o tempo, e eram feitos, agora não, você vai ter que se virar com as próprias pernas. Então, os cenários mudam. O empreendedor tem que ficar antenado. Às vezes, a tese de investimento que ele entrou numa incubadora, começou a fazer seus experimentos de mercado e agora ele levou os juros. Aquele segmento que ele pretendia atuar, ele está muito afetado. Por exemplo, quem está trabalhando, né, com retail, com varejo, hoje em dia está bem complicado esse segmento, né? Ele está bastante complicado de vender, está com bastante prejuízo por causa da pandemia. Então, quer dizer, esses cenários, retail techs, tem que se inventar, tem que se moldar nesse novo horizonte, não trabalhar com as velhas teses. Então, eventos macro mudam o seu modelo de negócio, tem que se adaptar e tá antenado aí com a macroeconomia e eventos também políticos. Num cenário eleitoral, quem é o próximo presidente, quem é o próximo governador, o que ele pode fazer, quais são as pautas de governo, e está trabalhando em cenários A, B e C. Então, isso aí é gritante a relação entre trader e o empreendedor. A nona semelhança, então, entre o trader e o empreendedor é o preço. O preço não sobe em linha reta. A gente vê, por exemplo, aqui no gráfico da Apple, né? Então eu vou pegar uma linha de tendência aqui. Então você vê uma subida, subiu, mas aí ele não vai em linha reta. Ele dá uma descida, normal. Aí ele dá uma outra pernada que a gente fala, ele sobe e depois desce. Esse zigue-zague aqui é natural dos investimentos de ativo. O preço oscila, né? Ele não fica em linha reta, subindo eternamente. Tem um momento de correção. Isso tem um fundo psicológico, não quero entrar aqui, mas todo mundo que quer comprar, comprou barato, quer vender, e na hora que vender ele cai um pouquinho o preço. Normal, são as famosas pullbacks, ou são as correções de mercado. Agora, o que isso tem a ver com o empreendedor? Pessoal, empreendedor tem uma questão chamada, já tem vídeo no canal aqui falando de ambidestria. O que é isso? É quando você tem uma tese, você extrai o valor daquela tese, só que no momento que você escala, você muda o teu foco. Deixa de ser um experimento para começar a extrair valor. Vamos supor que você está trabalhando com hospitais, né? Você fez um experimento 2, pô, deu certo. O que você faz? Vai para 20, 30 hospitais e começa a entrar aqueles novos clientes, né? Que começam a onerar a sua equipe, começa a trabalhar. E o teu foco perde um pouco de mercado. É natural isso, né? Porque você tenta se voltar para a parte interna de gestão de processos para que os seus clientes sejam bem atendidos. E aí depois que você organiza a casa, poxa, de 2 foi para 20, foi para 200 clientes, agora de novo, pô, agora tem que ir para outro mercado. Para hospitais, vamos para clínicas, então, de saúde, ok, vamos para clínicas. E de novo começa esse ciclo de realmente de explorar o mercado mercadologicamente e também o ciclo de você se voltar internamente para a empresa. Isso, gente, vai terminar nunca. Todas as empresas oscilam isso. Só que as grandes empresas começam a dividir as suas operações, né, do dia a dia das equipes de P&D, pesquisa e desenvolvimento, né, que elas só ficam explorando novas formas de criar produtos, serviços, novos mercados com a área de marketing. As áreas de operações só atendem cliente da base, né? Então eles conseguem atingir aquilo que a gente chama de ambidestria. Ambidestria é isso, é uma startup que consegue fazer ao mesmo tempo exploração de novos nichos, novos mercados, ao mesmo tempo que consegue também atender os clientes que já estão na base, né? Porque uma startup que você fala, não, é totalmente voltar para o mercado, tá, e os clientes que você capta vai tratar mal? Se você tratar mal, tiver um serviço ruim, ela vai para o concorrente. Então, quer dizer, essas oscilações de foco é natural e isso faz parte do trader e do empreendedor. E a última relação que é muito confusa, né? O pessoal que não é do mercado financeiro não está acostumado, achando que o mercado financeiro é uma ciência exata, só porque trabalha com números, percentuais. Gente, a economia é movida por pessoas e as pessoas não agem de uma maneira 100% racional. Aliás, recomendo o livro Rápido e Devagar, né? Que ele trabalha nessa questão. O ser humano, ele não é
um ser racional, objetivo. Ele não é uma máquina, ele não trabalha friamente, ele trabalha muito em impulso. Você vê o mercado, né? Você vê os bitcoins, quando tá todo mundo lá, bateu 50 mil dólares, 60 mil dólares, tô comprando. Não, gente, não compra. Tanto tem o Stormer, um trader aí do YouTube, recomendo, se você gosta de trader, acompanhá-lo. Ele fala, gente, quando tá uma euforia muito grande, pode ter certeza que tá comprando caro. E quando todo mundo fala, acabou o mundo, apocalipse, a bolsa vai acabar, é que na verdade tá barato para comprar. Então essas relações aí são relações emocionais. O ser humano, ele trabalha muito por emoções e um pouco a sua racionalidade também, mas pensar que as pessoas vão agir simplesmente com o cérebro, com a parte racional, quantitativa, é um tremendo equívoco. Aliás, o autor desse livro, Rápido e Devagar, ele ganhou o prêmio Nobel aí de Economia. E o empreendedor, gente, é igualzinho. Por mais que você esteja aí trabalhando com um processo altamente tecnológico, data analytics, né, algoritmos super avançados, máquinas, números, gente, tudo isso tem que ser validado com as emoções, porque uma startup é movida por gente e ela fala com gente. As pessoas que vão comprar a tua solução, ela não age de uma maneira simplesmente racional. Isso vai resolver um problema e vai retorno do investimento é X, ele vai comprar. Ele tem medos, eles têm receios. Então as startups sofrem muito também com isso, porque geralmente você não tem clientes, não tem cliente na base. O cliente até vê valor na tua solução, mas ele fica meio receoso. Pô, mas se a minha empresa é muito grande, se você não der conta, e prefere às vezes comprar soluções mais obsoletas, soluções piores que as tuas, por uma questão emocional, não é racional. Isso você vai ter que lidar. E é importante também o empreendedor trabalhar, tanto o trader como também o empreendedor, gente. Tudo isso que a gente fala são uso de técnicas. Sim, a prática é importante, mas também a educação formal também é importante. Você entrar numa sala de aula, ler bons livros, bons conteúdos que nem a gente tem no canal, para fornecer um conteúdo e também a prática, porque também empreendedorismo também é ação, não adianta. Mas também não adianta ação se você não melhora suas competências. Por isso que eu falo, gente, trader e empreendedorismo tem tudo a ver nessa questão de trabalhar com pessoas, emoções, competências técnicas e não trabalhar em cima de ego e simplesmente achar que você fazendo as coisas repetidas vezes, você uma hora vai dar certo. Às vezes acaba o teu capital e o teu tempo. E aí, pessoal, gostaram dessa lista? Esses são os 10 itens que eu entendo a semelhança entre um trader e realmente um investidor, né? E um empreendedor. E você vê que existe muita similaridade. A mentalidade do empreendedor tem que ser realmente a mentalidade de um trader. Trabalhar com valor. Só que muda algumas características que nem eu falei nesse vídeo, tá? Concorda? Você discorda? Coloca no comentário aí. Você tem mais alguma semelhança? Você opera no mercado financeiro? Tem mais vídeo aí no canal que vai fazer essas relações, esse paralelo entre o mercado financeiro e o empreendedorismo. Então clica aí no sininho para receber as próximas notificações que a gente vai fazer algumas operações aí de startups com os experimentos e também operações do mercado financeiro. Porque esse canal é feito para você.